transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, popularmente conhecido TDAH. Você já ouviu falar em TDAH? Como pode ser feito o tratamento? Nós convidamos a doutora Karine Cunha, que é médica, psiquiatra, e vai falar sobre esse tema. Confira. Nós vamos começar o programa falando de um tema que é muito visto nas redes sociais. Você já ouviu falar em TDAH? Pois é, eu vou conversar com a doutora Karine Cunha. Ela é médica, psiquiatra e vai falar sobre esse tema que tem muito o que dizer, porque afinal de contas, informação tem que ser com especialista. Seja bem-vinda, doutora Karina. Muito obrigada. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Bom, vamos começar falando sobre um tema que a gente tem visto muito nas redes sociais. Bastante. E aí as pessoas têm mania de falar assim, eu tenho TDAH. Agora as pessoas têm Não, mania as pessoas, de criar. elas leem, o problema é assim, as pessoas hoje leem e falam, eu tenho isso aqui. Se Então, autodiagnosticam. todo mundo acha, né? que tem TDAH, mas não é bem assim. Vamos começar entendendo o que é o TDAH. Então, o TDAH ele é uma sigla de uma doença chamada transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, é uma doença que cursa com sintomas de desatenção e sintomas de hiperatividade e impulsividade. Então, em geral, tem mesclado, né? Você tem tanto desatenção quanto hiperatividade. Então, você pode ter um predomínio de desatenção e um predomínio de hiperatividade. Quando perceber um sintoma de desatenção realmente de um TDAH? É que assim, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? É uma alteração do desenvolvimento cerebral. Portanto, a criança ela já nasce com isso, os sintomas eles surgem na infância. Então, como é que a gente, assim, um pouco de desatenção, todo mundo tem. Mas para você fechar um diagnóstico de TDAH, você tem que ter vários sintomas, e vários sintomas ao mesmo tempo, e isso causar um prejuízo muito grande na vida daquela criança. A pessoa não desenvolve ao longo da vida um TDAH? Não, ela nasce com o TDAH, mas em geral é difícil perceber os sintomas nos primeiros anos de vida. Quando que é mais fácil perceber? Quando a criança entra no ensino fundamental, porque ela começa a ter que ficar em sala de aula, ela começa a ter dificuldade de concentração, de prestar atenção nas aulas, dificuldade de ficar sentada na classe. Então, de uma maneira geral, às vezes, quem percebe os primeiros sintomas são as professoras. As professoras. É a escola. Qual que é o sintoma dessa hiperatividade? A hiperatividade é assim, a criança ela tem muita dificuldade de ficar sentada na cadeira. Então ela está sentada, ela começa a mexer com as mãos, ela mexe com os pés, ela fica se remexendo, ela levanta, ela senta. Então qualquer atividade na qual ela tem que ficar sentada ou quieta, ela tem muita dificuldade. Eu vou mudar a pergunta, porque não são os fatores de riscos que levam a ter um TDAH. As situações que mostram uma maior, vamos dizer assim, probabilidade. Probabilidade. Obrigada, doutora. Porque tem algumas situações que acabam favorecendo para aquilo ficar exposto. A escola é um exemplo. Na verdade, o TDAH, ele tem uma questão genética muito forte. É uma doença multifatorial, mas o fator genético ele é o mais importante. De uma maneira geral, uma criança que tem TDAH, ela tem algum parente de primeiro grau que tem o TDAH e que muitas vezes não é diagnosticado. Mas alguns fatores ambientais podem também influenciar, como, por exemplo, uma mãe que usou álcool e drogas na gestação. Isso pode alterar o neurodesenvolvimento do cérebro dessa criança. Sim. Uma criança que nasce, por exemplo, com baixo peso, uma criança prematura. Então, existem fatores ambientais, né? Doenças infecciosas. Mas, de uma maneira geral, a questão genética é bastante significativa. Mas existe uma evolução que isso pode se agravando ao longo da vida? Na verdade, nós temos 3 tipos de evolução se a gente não tratar. Tá. Então, assim, os sintomas eles podem melhorar, tá? Em geral, aí no começo da adolescência, início da idade adulta. Não necessariamente remitir tudo, mas pode ter uma melhora. Principalmente nos sintomas de hiperatividade. Os sintomas eles podem persistir. Então, aproximadamente aí de 30% a 60% dos casos, os sintomas persistem na idade adulta e trazem vários problemas para a pessoa que tem a doença. E os sintomas eles podem piorar. Então, a criança pode entrar numa adolescência e começar a ter alterações de comportamento, ficar muito irritada, mais agressiva, eventualmente se envolver com álcool, com drogas, desenvolver outras doenças psiquiátricas, evoluir para um quadro depressivo, um transtorno de ansiedade, ao uso de substâncias, né, psicoativas. Agora, se a gente faz o diagnóstico precoce e faz o tratamento precoce, a evolução em geral ela é muito boa. Porque é uma doença que responde muito bem à medicação. O que o remédio proporciona? O que ele traz de qualidade de vida para quem tem TDAH? Então, a medicação, ela ajuda a pessoa a conseguir se concentrar melhor, a prestar mais atenção, ela consegue estudar,
né? Ela consegue também ficar mais calma, mais tranquila, se organizar melhor, porque o TDAH ele tende a ser uma pessoa desorganizada, né? E ajuda também na impulsividade. Então, ele melhora a vida da pessoa como um todo. Uma pessoa que está fazendo tratamento de TDAH, em algum momento da vida, ela vai conseguir viver sem a medicação? É uma pergunta, né, um pouco complicada, porque assim, cada caso é um caso, isso Sim. varia muito, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm sintomas mais intensos, tem pessoas que às vezes têm outras doenças associadas. Mas o que a gente pode fazer? A gente sempre vai acompanhando essa pessoa e a gente pode ir diminuindo a dose da medicação. Não necessariamente todo mundo vai usar remédio o resto da vida, mas talvez use, mas com uma dose um pouco mais baixa. Então o que a gente também costuma fazer? Além do tratamento medicamentoso, a gente encaminha para psicoterapia. Na verdade, uma linha que a gente chama de terapia comportamental. Para que isso? Para que a pessoa aprenda a desenvolver recursos próprios e consiga lidar com as suas dificuldades. A pessoa que ela percebeu o TDAH, vamos dizer que ela percebeu alguém em casa que tenha TDAH e aquela pessoa tem uma certa resistência ao tratamento. Super comum, inclusive. É muito comum. Sim. O que fazer? Como lidar com uma pessoa com TDAH até que consiga-se um tratamento? Tem alguma dica, alguma coisa para lidar com aquela situação? Que está de fora? Não existe uma fórmula mágica, né? Assim, o ideal é a pessoa ser avaliada por um profissional. De repente, um psicólogo, e depois um psicólogo encaminha para nós. Precisa fazer uma avaliação, porque nem sempre a pessoa tem o transtorno. Às vezes é uma criança que é um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais desatenta, mas ela não tem a doença. É muito importante a gente falar para os pais que a aceitação é o primeiro momento do tratamento. Né? O pai e a mãe entendeu, aceitou, é o primeiro momento do tratamento. Então, às vezes, o não aceitar, ou querer esperar, ou vamos avaliar, é algo que poderia já ter sido começado preventivamente e a criança, de repente, já teria muito mais qualidade de vida. Então, fica aí o nosso carinho, o nosso alerta. Doutora, obrigada. Eu que agradeço. Sempre pela sua participação, trazendo informações importantes e mostrando que, na verdade, todo mundo precisa realmente de um autocuidado. Né? Mundo, hoje o tema certeza. aqui é o TDAH, mas todo mundo precisa, de uma certa forma, dentro do seu eu aí, buscar a melhor forma de conviver consigo mesmo, que às vezes é difícil, né? Na psiquiatria isso se vê muito, né? Com certeza. Então, tudo na vida é um aprendizado. Finalizamos mais um Saúde Você, mas eu quero te convidar para acompanhar nas redes sociais Saúde Você com Duda Rodrigues, muito tema de prevenção, bem-estar e qualidade de vida.